Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito dos camponeses da sociedade feudal. Número 1. Na base da pirâmide estamental estavam os trabalhadores. Então, os trabalhadores ocupavam essa posição na sociedade feudal. Eles ficavam na base da sociedade feudal. Lembrando que a sociedade feudal era organizada de uma forma hierarquizada e ela apresentava três grupos sociais ou três ordens. Havia os clérigos, os guerreiros e os trabalhadores. E os trabalhadores ficavam na base dessa pirâmide estamental. Número 2. Esse grupo de trabalhadores era formado por camponeses, a maioria servos, ferreiros, carpinteiros, pescadores, artesãos, entre outros. Os camponeses representavam cerca de 80% da população europeia. Então, o grupo dos trabalhadores ficavam na base da sociedade feudal, na pirâmide estamental da sociedade feudal. E os trabalhadores eram formados pelos camponeses. Dentre os camponeses havia os servos, os escravos e os vilões. Mas a maioria dos camponeses viviam na condição, a maioria vivia na condição de servos. E quais eram as profissões desses servos? Ferreiros, carpinteiros, pescadores, artesãos e outras profissões, outras atividades. E esse grupo dos camponeses, na época da sociedade feudal, representava cerca de 80% da população europeia. Número 3. Os camponeses eram pessoas pobres que não possuíam terras e viviam em uma relação de dominação e exploração de seu trabalho pelos nobres e pelo clero. Então nós vemos aqui uma característica dos camponeses. Eles eram pobres, não possuíam terras e também eles eram dominados e explorados no âmbito ali do seu trabalho, das suas atividades. E por quem eles eram dominados e explorados? Pelos nobres e pelo clero, que eram os outros dois grupos da sociedade feudal. Então, essa era a condição na qual eles trabalhavam, na qual eles viviam. Eles eram dominados, eles eram explorados ali no seu trabalho, pelos nobres e pelo clero. Número 4. Os camponeses pagavam diversos tipos de taxas e impostos. Dessa forma, eles sustentavam os membros da elite da sociedade feudal. Então, além do seu trabalho, que era dominado e explorado, os camponeses tinham também que pagar diversos tipos de taxas e impostos. E, ao pagar essas taxas e esses impostos, eles acabavam sustentando os membros da elite da sociedade feudal. E quem fazia parte
dessa elite da sociedade feudal eram o clero e os nobres, como nós vimos aqui. Os nobres e o clero faziam parte da elite da sociedade feudal. E através do trabalho dos camponeses, através do pagamento de taxas, de impostos por parte dos camponeses, eles sustentavam essa elite da sociedade feudal. Número 5. Havia 3 grandes grupos de camponeses: os escravos, os servos e os vilões. Então, dentre os camponeses, tinham esses 3 grandes grupos. Todos eram camponeses, mas subdivididos em 3 grandes grupos: os escravos, os servos e os vilões. Nos próximos vídeos nós estaremos abordando cada um desses grupos. Nós estaremos expondo as características, as atividades, as principais funções e a condição na qual esses 3 grandes grupos viviam ali na sociedade feudal.